Bom dia, companheiros e companheiras. 10 de agosto de 2020, oitavo mês do ano. Como vocês todos sabem, nós retomamos parte das nossas atividades agora no Reviver, onde às quintas e sextas-feiras teremos a Jade, o Pedro, a Rossana, também ajudando na parte das atividades físicas, tá? Nós estamos todos, para quem não se lembra, para quem não sabe, estamos tomando todos os cuidados de distanciamento, aferição de pressão, aferição de temperatura. Nós compramos aquela pistolinha para medir a temperatura, né? Aferir a temperatura, a pressão, água, enfim. O Pedro, a Jade, o Lucas e a Rossana com a Zumba, tá bom? De toda sorte, as alunas e alunos só vão sair 2 dias da semana das suas casas, certo? Bem, esse é o ponto. A gente está trabalhando a gente acredita que com até 40 pessoas dá para trabalhar bem. Se for o caso de ter mais de 40, a gente também trabalha 2 dias na semana com outro grupo. É como nós fôssemos ter um grupo na quinta e sexta e ter um outro grupo na segunda e terça, entendeu? Tá? Para evitar aglomeração. Isso está pronto aí, está resolvido. Eu queria falar hoje sobre o seguinte tema: como se constrói um ser humano? Como construir um ser humano? A gente sabe que os seres humanos eles constroem casas, navios, carros, né? Celular, mesa. Então, como se constrói um ser humano? O que o ser humano é feito? Além da sua parte fisiológica, coração, fígado, intestino. Como que se constrói um ser humano? A partir da sua fisiologia, a partir da sua estrutura física, orgânica. Como é para construir um ser humano? A gente tem que construir um ser humano com educação. Então, vamos fazer um ser humano. Já que está feita a pessoa, vamos fazer um ser humano. Ele tem que ter educação, ele tem que ter educação, não é educação formal, a educação do trato, a educação da convivência. Tendo educação, ele vai saber ouvir, vai saber falar e, por conseguinte, o resultado daquele que sabe ouvir e sabe falar e sabe compreender é que ele aprenda. E se aprende, ele evolui. Então, nós fizemos um ser humano só com uma parte de um cimento, do cimento da educação. Mas não estamos falando da educação formal, a educação do antigo primário, o antigo ginásio, científico, universidade. Nós estamos falando da educação num processo global. Tá? Não é educação formal. Mas nesse processo de educação, a partir, repetindo, do saber ouvir, saber falar, compreender e aprender, esta pessoa que nós fizemos, ela vai ter condições de saber separar as coisas, né? Saber separar o que é bom para ela e o que não é bom para ela, né? Saber distinguir as coisas. E aí nós vamos avançar no ser humano e vamos fazê-lo para que ele seja egoísta, para que ele pense somente nele, ele só pense nos outros a partir da sua satisfação pessoal. Nós vamos fazer um ser humano que ele seja companheiro,
que ele não tenha o vício do egoísmo, né? E alguém pode dizer, mas ser humano não existe, porque o egoísmo é inerente ao homem, ao ser humano. Para ser humano, ele tem que ser egoísta. Será que isso é fácil? Isso é fato? Será que isso é verdadeiro? Todo ser humano tem que ser egoísta? Talvez não, né? E como que ser humano constrói o egoísmo dentro dele? Como eu me transformo num egoísta? Como que eu faço para ser egoísta? Eu posso ir no supermercado e comprar 1 quilo de egoísmo? Não, não tem para vender. Felizmente não tem. Felizmente não tem. Como que eu faço? O egoísmo vai nascer em mim se no meu processo educacional, que não é educação formal, eu já contar com um ambiente familiar, de vizinhança, de amigos, desde menino, que a gente aprenda a construir relações de amizade, em que o dar e o receber sejam tão normais, que isto facilite quebrar o egoísmo. Por que as crianças vão para o jardim de infância? Hoje, creche. Porque uma das coisas que as crianças vão para o jardim de infância, que nós fomos jardim de infância, eu fui para o jardim de infância, onde eu era muito bem comportado, diga-se de passagem, mas já é uma mentira, eu já era danado desde o jardim de infância. Quebrei até o braço, para você ter uma ideia como era sossegado. Esse meu jardim de infância, na Praia da Alegria, era uma área livre e tinha lá uma mureta e tinha 2 pedaços de pauzinho para proteger. E aí eu achei por bem que eu devia passar por cima. Passei, mas quebrou o braço, problema deles. Veio consertar meu braço. Né? Por que a criança vai para o jardim de infância? Ele vai para o jardim de infância para aprender a dividir as coisas. Aprender a dividir com um colega, ou saber respeitar aquela bola que está lá, aquele boneco que está lá, não é só dele. Ele tem que brincar e dá para o outro brincar também. Então há uma ideia de que você faça creche para que você aprenda a dividir. Que a gente aprenda, ensine a dividir as coisas. E por que se você... nenhum pai, nem uma mãe, ensina a criança a ser, aspas, ruim? Por que ela não ensina a dividir? Porque ela ensina a não ser canhenga, né? Lembra dessa expressão? Isso é dentro das Zildas, canhenga, muito velha. Ensina ela a dividir, e com que o passar do tempo ela perde essa noção da divisão das coisas. Dito de outra forma, as crianças são educadas para saber dividir, saber respeitar. E quem deforma, quem faz com que elas não saibam dividir, não queiram participar? A resposta mais simples e errada é a vida. Porque a vida é assim. As pessoas são assim. As pessoas não são assim. Se as pessoas forem assim, não adianta todo um processo de educação não formal. Porque não adianta educar a Berenice, porque no final das contas a Berenice vai ser má, vai ser egoísta, vai querer só para ela. Então, é tipo do futuro, é que nem a morte. Né? É uma coisa que vai acontecer. Não é isso. É porque outros valores
são colocados nessa panela da educação para temperar a comida da vida, que às vezes é amarga, às vezes não é boa. É porque dentro disso vem um sentimento de posse, vem um sentimento egoísta, vem um sentimento que eu quero ter mais do que ser. O meu sucesso na vida é mensurado pelo terno e pela gravata que eu uso. Eu serei mais ouvido se eu estiver bem apresentado. Serei mais respeitado se eu estiver num carro novo. Serei bem respeitado se eu tiver condições de frequentar bons restaurantes. E a pergunta para mim já caminhar para o final: será que eu sou bem respeitado por ter essas condições? Ter um carro novo, ter um terno e ter dinheiro para ir para um restaurante? Isso me faz respeitar, ser respeitado? Como que isso acontece? Como se constrói homens maus e mulheres más? É destino? É karma? Nasceu assim porque o pai dele não prestava? E a mãe dela era horrível. Também não podia ser outra coisa. Com a mãe que tinha. Aí tem acreditado em filho de peixe, peixe não é. Não necessariamente. Né? Não se pode comparar seres humanos com peixe. Embora, às vezes, os peixes sejam melhores que os humanos. Porque nós, humanos, somos os únicos habitantes do planeta que o deformamos. Nunca se viu dizer que o peixe botou veneno na água. Né? Botou agrotóxico nas plantas. Né? Então, a gente vai continuar essa conversa, porque já estamos em cima de 12 minutos, para não se prolongar mais. Então, vamos continuar essa conversa em cima de como se constrói um ser humano, para a gente ver, medir as nossas reflexões junto ao mundo que vai vir com essa pandemia, que infelizmente já matou 101 mil pessoas no Brasil. Nós temos uma doença que já matou 101 mil pessoas. E isso está naturalizado, já não choca mais. Já se tornou isso como se fosse natural. Vai ter que acontecer mesmo. Não é isso. Para dar um dado, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, morreram mais pessoas do que na China. Em São Paulo, morreram 10 mil pessoas, mais do que na China e na Índia, os dois países mais populosos do mundo, que tem bilhões de pessoas. Então o vírus, ele não é tão letal, ele não mata assim. Ele precisa ter combate, cuidados. Há países, em Cuba, por exemplo, teve quase 5 mil pessoas contaminadas, morreram 14. 5 mil pessoas contaminadas, morreram 14. A justificativa é a seguinte: onde não há pressão capitalista para ter lucro, abrir restaurante, abrir academia, abrir escola particular, abrir, senão toda essa pressão capitalista, do capital, do lucro acima de tudo, e o lucro acima de todos, faz com que morram mais pessoas. Essa é a reflexão. Como se constrói pessoas, seres humanos, que, a despeito de querer seus lucros financeiros, grana,
estimulam, incitam, convidam, às vezes até obrigam as pessoas a saírem das suas casas para trabalhar e, se for o caso, morrerem. Como isso acontece? Como os nossos netos, bisnetos, quando nós não estivermos mais aqui, como que eles vão tratar esse assunto? Bom, como que era o meu bisneto pensando assim? Como que o vovô Carlos vivia num tempo em que as pessoas preferiam sair de casa a ficar em casa e correndo o risco de morrer? Como que isso acontecia? Como se explica isso? Tá bom? Então, em cima dos 15 minutos, a Bereninha está dizendo aqui para acabar. Um beijo, juízo. Quinta-feira e sexta temos atividade a céu aberto. No Viva Mais Bom. Um beijo. Tchau.